Ó, mais uma pergunta aqui. O Isso, que o toca. diâmetro do projétil tem a ver com a precisão do tiro? Ali, ó, o diâmetro do projétil. Pô, todos nós aqui fazemos recargas. Então a gente sabe qual que é o diâmetro do projétil que você usa, se tem projétil mais grosso, se não tem, o que é melhor, Você né? quase falou mais maior de grande. É, mais maior de grande eu não falei, né? Eu não falaria. Mas Eu já falo gaguejou. muito. O que eu aprendi é o seguinte, com o nosso amigo Arada, né, que tem aquela calibração de projetos, principalmente para 9 milímetros. Mais um baba-ovo. O 355 é para jaquetado. Quem vai fazer recarga tem que ser 356. E tem uma galera que usa 357 para 9 milímetros. Lembrando que não é o calibre 357, é o diâmetro do projétil Diâmetro do projétil. 357. Não confunda as duas coisas. Exatamente. É a família, né? Que chamam. É o diâmetro. Não, a família não é Então, mas o 357. diâmetro do projétil não é o calibre da arma? Então, já que você está rindo, o Marcílio, fala aí, o diâmetro do projétil tem a ver com a precisão ou não? O diâmetro do projeto tem a ver com precisão? Tem. Por quê? Porque, por exemplo, pega um cano desse tamanho e põe um projétil 9 milímetros, um projétil 355, que ele não é pintado, não é jaquetado, não é bosta nenhuma. Ele entra. Só que na hora que ele dispara e ele faz o quê? Ele dá. Ah, mas ele rada. Mas ele dá uma vibraçãozinha e sai. Tá? Então o cano está aqui e o projétil está aqui. Isso. Aí, na hora que o baguete tranca, disparou. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai disparar, mas ele começa a oscilar e sai oscilando. O que vai acontecer lá no papilinho? Ele não vai te dar precisão absoluta. Essa é minha opinião. Mas por que, Então, Maurício, você achou isso depois de você terminar? Você falou, você se arrependeu? do que? Do tiro a esmo? Não, não, isso que você falou, deixa pra lá, né? Não, essa parte aqui não me arrependo, não, porque eu já Entendi. ouvi isso de outras pessoas e falei assim, ó, faz sentido. Agora, se é verdadeiro ou não, eu não sei, mas eu achei interessante a física do ficar batendo nas paredinhas e sair ele tremendo. Eu falei, legal. Então, continuando a Mas e aí? pergunta aí, Manda. o que eu tive Vou e de volto. experiência, com esse negócio de o diâmetro do projétil. Então, olha só, eu testei, assim como o Arada falou, eu testei várias coisas, né? E um teste que eu fiz de precisão de um monte de ponta, de peso, de diâmetro, comprovou que o Arada já tinha falado para mim uma vez. O projeto que deu mais precisão foi o encamisado, 355 encamisado. O que mais foi preciso. Peso. Eu tive precisão também no caso dos projéteis mais pesados. Eu testei o 150 da Buffalo, que foi o que deu mais precisão, que até o Celso falou para mim que realmente seria muito preciso. Depois, em primeiro lugar, foi o encamisado. Depois, em segundo lugar, foi o da Buffalo. Depois foi o da Morige, que era de 147, e depois o da Eagle. O da Morige e da Eagle ficou bem parecido, bem próximo. Mas qual o projeto encamisado você usou? Eu usei o encamisado da Marcondes. Peso. 125. E com diâmetro 355, cara. E foi, assim, uma precisão assim, espetacular em relação aos outros. E eu estava fazendo... Como que eu fiz esse teste? Até para ficar registrado aí na pergunta. Eu até vou soltar esse vídeo, eu tive que fazer, é igual o Arada falou, é muito complicado fazer esses testes, porque você está fazendo, aí você está gravando, alguém começa a tirar do lado, atrapalha, então é complicado, né? Então, como que eu fiz? Eu estava tirando de carabina, com ela apoiada, para tentar, assim, minimizar todas as variáveis que poderiam ser falha minha e não do projétil. Então, por isso que eu atirei de carabina e não de pistola.
e sempre dando os disparos na mesma tentando dar os disparos na mesma sequência para ser o mais igual possível, né? Que a gente não consegue fazer igualzinho, mas eu tive essa conclusão, que os projéteis mais pesados foram mais precisos e o mais preciso de todos foi o encamisado. E aí você conclui que o diâmetro do projétil... Ah, não, só concluindo que os projéteis que eu também estava usando é tudo 356, né? Então, o projétil 356 dá mais precisão, os pintados, né? Se você usar o 355 e o 356, o 356 ele dá mais precisão, porque ele tem aquele negócio de engastar, né, no raiamento melhor. Agora eu fiquei na dúvida, posso perguntar? Tá. Arado, o que você tem para dizer aí dos projéteis? O diâmetro do projeto tem a ver com a precisão do tiro? Diâmetro do projétil tem a ver com a precisão do tiro, sim. Com certeza, com toda certeza. E é exatamente o que vocês estão falando, né? E precisa ter a medida correta dos fundos do raiamento. O diâmetro ideal, em tese, é o mesmo diâmetro dos fundos do raiamento, não dos cheios. Cheios é a parte que está ressaltada, isso no raiamento convencional. Você tem um monte de gente com raiamento poligonal, os fundos do raiamento são a parte onde estão as quinas, assim. Ali ele vai dar o diâmetro dos fundos do raiamento, né? Dos cheios, não dos rasos. Em tese, você tem que ter exatamente o diâmetro dos fundos. Só que isso muitas vezes pode não funcionar, porque vai depender da dureza do material, da ductibilidade do material, de ele realmente se conformar na raia. Então, às vezes, em tal determinada arma, você usar o 0,001 polegada a mais, ele vai funcionar melhor, né? Por isso que existe aquele conhecimento geral de, por exemplo, se você vai usar projétil de chumbo ou projétil pintado, pelo fato do material ele não se engastar, ele não se conformar perfeitamente, ele pode prejudicar a precisão. Mas, via de regra, para que fique no diâmetro dos cheios, é só você usar o diâmetro nominal do calibre, né? Com munição jaquetada. Muito obrigado. Mas isso daí, Oswaldo, é um ponto de partida, né? Porque a partir daí vão ter muitas outras variáveis envolvidas, cara. E tem uma outra questão também, que acho que é um ponto até importante de se pontuar, que aqui no Brasil a gente está tendo a popularização assim, muito grande dos projéteis pintados. E os projéteis pintados, na prática, eles estão mostrando uma dinâmica toda própria de funcionamento dentro desses princípios. Porque até então, todo o know-how que se existe disso daí, principalmente de material americano, que é onde as coisas acontecem, é sobre projétil jaquetado e projétil de chumbo. Aqui no Brasil, por razões de custo, razões de praticidade, o projétil pintado ele se popularizou assim, de uma forma absurda. Eu diria que a utilização de recarga hoje dos projéteis pintados provavelmente acima de 90%. Até o projétil de chumbo que o pessoal usava muito, eu vejo isso assim, dificilmente você pega alguém que use projétil sem pintura, né? A não ser que sejam aqueles que façam a própria fundição da ponta, mas eu acho que os fabricantes não vendem muito pouco isso hoje. E o projétil pintado, ele tem muitas particularidades, principalmente quando você está buscando a precisão. E isso daí, a minha suspeita, é porque não existe uma padronização no tipo de pintura. Então, tanto o tipo de tinta, a espessura da camada, da cobertura, entendeu? E eu já vi dar muita variação entre projetos pintados, que teoricamente não deveria variar tanto. Tanto é que eu levanto até uma questão para você, cara. Tenta buscar uma carga de precisão de projétil pintado e vê se você consegue reproduzir num próximo lote. Você mesmo já teve uma experiência que ela foi muito ilustrativa com relação a isso. Você descobriu muitas coisas sem querer. Explica muito. Então, você vê, por exemplo, até
para a gente citar essa experiência que o Valdo teve, que ela é bem legal. Aí o Valdo estava usando uma prensa que estava fazendo munição de qualidade inferior, e aí ele esqueceu de passar no processo lá, sei lá o que ele fez, enfim, que ele descascou o projétil. Eu não abriu a boca, né? Eu não abri a boca. Isso a gente concluiu depois, e foi sem pólvora, né? Depois, atirando, você confirmou. Mas o Valdo já estava suspeitando que tinha alguma coisa errada, porque na hora que ele foi fazer o assentamento do projétil, ele meio que entrou rasgando. Aí o Valdo foi experimentar, já consciente de que poderia estar errado. E aí o projétil ficou preso ou não? Ele chegou a sair? Não, ele pulou assim, caiu para frente. Assim. Ele saiu assim, como se alguém tivesse jogado com a mão, assim. Aí o Valdo foi recuperar o projétil. E aí o projétil ele estava só com a tinta na parte da ogiva, e na parte onde a parede estava paralela, ele estava descascado. E aí, na parte da ogiva, ele tinha a marca do início da formação do raiamento. Na parte onde estava descascado, não tinha. Aí o Valdo foi medir, e aí o que ele descobriu? Que o projétil, que teoricamente é calibrado 356, a parte de metal, a medida que ele pegou lá, na maior medida, deu 353. Se você colocar um projétil 353 no 9mm padrão, muito provavelmente ele não vai engastar mesmo. Então, aí daí você começa a ver que a camada de tinta é tipo aquele pedreiro que tira a diferença do tamanho da parede na massa, né? Tira a diferença na massa, ele tirou a diferença na pintura. Cara. Ele deu a medida nominal, a nominal não, ele deu a medida efetiva do projétil com a espessura da tinta. O que isso me remete, né? Aquela conversa velha daquela arma, que eu não vou citar o nome para não estigmatizar a arma, que o projétil pega de lado e o pessoal concluiu que é porque o projétil é mole. E eu, desde o começo, eu sempre falei, eu acho que não é isso, eu acho que tem mais a ver com a cobertura da tinta. E aí chegamos à conclusão de que não é o projétil que é mole, né? A tinta que é mais mole que o projétil e acaba dando esse comportamento.